Olá, meu nome é Silvio e o tema da aula de hoje será Biologia do tecido conjuntivo e tecido cartilaginoso. Essa aula faz parte da disciplina Células e Tecidos do curso de licenciatura em Biologia. Como que nós podemos definir tecido cartilaginoso? Tecido cartilaginoso é o tecido conjuntivo especializado responsável por resistir às forças de cisalhamento, absorver choques, sustentar massa corporal e ele é essencial para a formação do desenvolvimento de alguns ossos, que nós veremos na aula seguinte a respeito de tecido ósseo. Ele apresenta importantes propriedades. Ele tem que ter uma consistência firme, ele é resiliente, ou seja, ele é resistente à atuação dessas forças e ele apresenta uma alta flexibilidade. Ainda é importante ressaltar que o tecido cartilaginoso, assim como os outros tecidos conjuntivos, também tem a origem na célula mesenquimal, ou seja, ela pode dar origem a um precursor do cartilagem, o condroblasto, que pode se diferenciar em um condrócito, por exemplo. Então, os objetivos da aula de hoje são compreender a composição da matriz extracelular, que determina a função e o suporte mecânico desse tecido cartilaginoso, reconhecer as variedades de tecido cartilaginoso e explorar o crescimento e nutrição do tecido cartilaginoso em humanos. O tecido cartilaginoso está presente em diversos locais do nosso corpo. Por exemplo, eles fazem o acolchoamento entre as vértebras na coluna vertebral, eles estão presentes, os tecidos cartilaginosos, revestindo os ossos articulares, nas articulações aqui, por exemplo, ou fazem um suporte do esqueleto que dá sustentação, por exemplo, às vias aéreas. Como características básicas do tecido cartilaginoso, nós podemos destacar que ele é um tecido avascular, ele não apresenta inervação e vasos linfáticos também, e ele é revestido por pericôndrio. Esse pericôndrio é contínuo ao tecido conjuntivo adjacente. É importante ressaltar que esse pericôndrio ele tem vascularização, inervação e pode apresentar os vasos linfáticos. Portanto, essa região é responsável por levar por difusão moléculas que são importantes para o metabolismo dos condrócitos, por exemplo. Aqui vocês observam um esquema no qual nós temos células de cartilagem, aqui no caso a cartilagem hialina, que nós vamos ver mais adiante que é um tipo de tecido cartilaginoso. Essa célula é entremeada por moléculas de proteoglicanos, aqui por exemplo, associadas ao ácido hialurônico e a fibras de colágeno, como por exemplo o colágeno do tipo 2. É importante ressaltar que, além desses constituintes, água é um importante constituinte desse tecido. Por quê? Lembra das sulfatações que apresentam os proteoglicanos e aquela capacidade hidrofílica do ácido hialurônico? Isso é importante para a biologia do tecido cartilaginoso. Além da água, nós encontramos, claro, os colágenos principalmente do tipo 2, constituem a cartilagem hialina no caso. Os proteoglicanos, nós temos um destaque para a molécula de agrecan. Nós temos também presença de glicoproteínas multiadesivas e células, como nós vimos que isso são características comuns ao tecido conjuntivo. Se vocês olharem uma fotomicrografia da cartilagem, nós podemos definir uma região onde nós temos um tecido mais fibroso e realmente a cartilagem, a afinidade tintorial pela coloração por hematoxilina e eosina é muito distinta. Então, nós identificamos aqui o pericôndrio, uma região fibrosa chamada pericôndrio fibrogênico, onde nós temos fibras de colágeno tipo 1 e fibroblasto, uma região chamada pericôndrio condrogênico, onde nós encontramos condroblastos, que vão ativamente começar a produzir matriz extracelular, características de cartilagem, e são ainda capazes de se dividir também. E aqui nós encontramos a cartilagem propriamente dita. Observem aqui no detalhe de um condrócito, que ele é uma célula já diferenciada e ele sintetizou matriz ao seu redor, portanto ele está preso dentro da matriz que ele mesmo sintetizou, e aqui um condroblasto, que ele ainda apresenta essa capacidade de divisão e ele vai dar início à síntese de matriz, características da cartilagem. Além disso, essa matriz apresenta uma afinidade tintorial muito distinta pela hematoxilina.
A matriz que é próxima ao condrócito é chamada de matriz territorial, devido à grande presença de proteoglicanos, enquanto essa matriz interterritorial tem um pouco menos desses proteoglicanos, por isso nós observamos um pouco menos arroxeada. Aqui é um outro esquema que eu mostro para vocês a presença do pericôndrio associado à cartilagem, e eu gostaria que vocês entendessem esse esquema da seguinte forma: é um fenômeno, de novo, de diferenciação celular a partir de células ou condroblastos que são capazes de dar origem a condrócitos. E exatamente por essa capacidade, nós temos, por exemplo, um tipo de crescimento de cartilagem que é chamado crescimento aposicional. Exatamente pelo crescimento do pericôndrio, de células que vão sendo colocadas juntas a essa cartilagem, nós temos um somatório de células e isso se dá o crescimento aposicional. Por sua vez, o crescimento intersticial se dá por divisão de células dentro da matriz cartilaginosa, como nós observamos nessa imagem, e isso permite que nós identificamos uma figura morfológica muito importante, chamada grupo isogênico, como aqui representado. Além disso, é importante nós entendermos o que acontece com essa cartilagem quando ela está em repouso, quando ela está submetida a uma força de tensão, por exemplo. Observem que você tem uma cadeia de ácido hialurônico com várias moléculas de proteoglicanos, aqui eu destaco a presença do agrecam, associado aos glicosaminoglicanos do tipo condroitin, que era tansulfato. Essas moléculas são altamente hidrofílicas, então elas conseguem acumular uma grande quantidade de água. Então esse é o tecido em repouso, ele se mantém pela presença de água. Quando você tem uma compressão desse tecido, a água sai. Só que exatamente pela natureza bioquímica, uma vez que é cessada essa compressão, a água ela retorna, garantindo a retomada da forma original que esse tecido possuía. De acordo com essa organização e a diferença encontrada entre os tipos de matriz e células, nós podemos encontrar 3 grandes variedades de cartilagem e elas estão divididas e variadas de acordo com sua localização anatômica. Por exemplo, a cartilagem hialina ela é precursora do crescimento de tecido ósseo, por exemplo, de alguns tipos de osso. Ela permanece como cartilagem articular e ela é importante na formação desse esqueleto das vias aéreas, como a laringe, a traqueia e mesmo os brônquios. E aqui eu trago um exemplo da cartilagem hialina. A cartilagem elástica, ela está presente na orelha e na laringe e ela se caracteriza pela presença de fibras elásticas. E a fibrocartilagem é um tecido fibroso denso que está presente em vértebras, tendão, na ligação do tendão ao osso e na sínfise púbica. E aqui é uma imagem, por exemplo, que eu trago para vocês da cartilagem fibrosa, ou também chamado de fibrocartilagem. A cartilagem hialina, ela apresenta aquela mesma distribuição de células de matriz como nós estudamos anteriormente. Então, você tem um pericôndrio, fibroso e condrogênico, você tem uma região onde você encontra condroblastos, que são capazes de dar origem a condrócitos, e condrócitos presentes em grupos isogênicos e que são capazes de sintetizar essa matriz extracelular típica de cartilagem hialina. A cartilagem hialina ela é resistente à compressão. Ela favorece o amortecimento dessas forças, ela provê um suporte estrutural e ela é base de desenvolvimento para alguns ossos. Ela é uma cartilagem que apresenta pericôndrio e ela está sujeita a uma calcificação, dependendo do tipo de estímulo que ela estiver sujeita, tanto biomecânico quanto molecular. As células que nós encontramos nessa cartilagem são chamadas de condrócitos e a matriz ela é rica em fibras de colágeno do tipo 2 e presença da molécula do tipo agrecam, por exemplo. Já a cartilagem elástica, ela tem uma organização muito similar que a cartilagem hialina, né? Apresenta pericôndrio, possui condrócitos, mas uma característica interessante dela é apresentar uma grande quantidade de fibras elásticas. Essas fibras elásticas, elas são evidenciadas por meio de colorações especiais, como nós observamos aqui. Então, você observa os grupos de condrócitos associado a essas fibras elásticas. Essa cartilagem ela é especial porque ela provê suporte flexível aos tecidos moles, ela também apresenta pericôndrio, só que ela não está sujeita à calcificação. Essas células também são chamadas de condrócitos e, além de fibras colágenas do tipo 2 e agrecam, se destaca como um componente a fibra elástica.
E, por fim, a última categoria de cartilagem é a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa. Nesse local, nós encontramos condrócitos, ou também chamados fibrocondrócitos. Eles se organizam paralelamente à ação das forças e nós encontramos grande quantidade de fibras colágenas. Só que vamos ver, aqui são os condrócitos alinhados, eles são altamente resistentes à força de deformação. Essa cartilagem, ela não apresenta pericôndrio e ela pode estar sujeita à calcificação. As células são chamadas condrócitos ou fibrocondrócitos e além dos fibras colágenas tipo 2, agrecan e versican, é característico a presença de fibras colágenas do tipo 1, nesse tipo de fibrocartilagem. Eu convido vocês, então, agora a observarem nosso material online. Então, nós vamos analisar a epiglote. Vocês conseguem observar que a epiglote ela tem um cerne de cartilagem hialina, uma face voltada à língua, a face lingual com a presença de glândulas, e a face laríngica do outro lado. Se nós observarmos detalhe dessa cartilagem elástica, essa cartilagem elástica ela possui condrócitos que estão presos na sua matriz, possuem também condroblastos no pericôndrio condrogênico e fibras elásticas. Essas fibras elásticas são características da cartilagem elástica. E aí nós observamos todo o material presente. Nós podemos encontrar condrócitos isolados presentes nessa cartilagem, como aqui um exemplo, cromatina frouxa e citoplasma bem corado. E nós podemos encontrar condrócitos dispostos em grupos isogênicos, que é daquele crescimento do tipo intersticial, e fibras elásticas associadas a essa matriz extracelular. Portanto, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje sobre tecido cartilaginoso e bons estudos.